Olá, pessoal que está assistindo o Future Print Conexão com você. No programa de hoje eu estou com Pedro Duplá, diretor comercial da Artzone. Pedro, brigadão de estar aqui conversando com a gente. Eu queria começar te perguntando já nesse cenário de mudanças estruturais que a gente está passando, como é que a gente se prepara para uma crescente demanda do e-commerce, né, estruturalmente falando? Uhum. Essa é uma boa pergunta, Thiago. E com certeza, quando se trata de negócio, a gente tem que levar em consideração que o e-commerce ainda é uma empresa, com a diferença de que essa loja não é mais física, ela é virtual. Poucas coisas vão mudar de um negócio físico, como, por exemplo, o approach do marketing. Por quê? Na loja física, você tem o contato do vendedor com o cliente e você consegue criar uma interface mais amistosa. No caso do e-commerce, você tem que construir através do UX Design e do UI Design, que é o design, a forma de como você apresenta a sua loja virtual, para fazer uma real diferença. Além disso, eu vejo que a organização de marketing, incluindo uma coisa chamada sucesso do cliente, tem que estar mais presente do que nunca. As empresas acabam falhando em querendo fazer só o suporte ao cliente e esquece do sucesso ao cliente, que é ainda mais necessário, uma vez que você não tem essa interface física entre o cliente e a sua empresa. O que é o sucesso do cliente? Qual que é a grande diferença dele para o suporte ao cliente? Legal, essa é uma excelente pergunta, Thiago. O sucesso ao cliente, diferente do suporte ao cliente, ele é feito um funil e um acompanhamento desde o início do primeiro contato. Então vamos lá, o funil, como todos já sabem, é como se fosse um triângulo ao contrário. O cliente ele entra na parte maior do funil e ele vai ser acompanhado até a fase final do funil, que é o escoamento, que seria a venda. Mas você não vai deixar o seu cliente andar sozinho por toda essa trilha. Você vai acompanhar ele para ter certeza que ele vai obter sucesso com o que ele busca com a sua empresa. Você vai avaliar se está de acordo com a expectativa, o atendimento, se você está atendendo a demanda dele, se algo está deixando passar e se o nível de satisfação do cliente está contento. Ou seja, você não deixa ele entrar na sua empresa, na sua loja, escolher tudo e fazer a compra, só depois dá um problema e entra o suporte ao cliente para entender o problema. Você acompanha a trilha dele, induzindo por qual caminho a seguir, por isso é utilizado o sistema de funil e o marketing inbound, onde o cliente é direcionado por um caminho sem saber que está sendo direcionado. E no final ele obtém o sucesso. Então, diferente do suporte ao cliente, essa modalidade que vem sendo empregada no Vale do Silício, em grande parte por grandes empresas como Google, como Apple, que cabe para qualquer empresa, isso não é por tamanho, e sim por inteligência de approach, ao invés de eu esperar o meu cliente ter um problema comigo, eu parto do pressuposto que se eu acompanhar ele de mãos dadas, sem ele saber que eu estou segurando a mão dele, ele vai obter o sucesso. E esse sucesso é a satisfação do cliente. Se ele entrou na sua loja e saiu com o que ele queria. Pedro, disso que a gente falou de sucesso do cliente, experiência do cliente, estruturação do e-commerce, eu queria fazer uma pergunta um pouco estrutural. Como é que nesse cenário de nuvem, de virtualização, de digitalização das coisas, como é que eu organizo o meu estoque? Porque o meu estoque continua sendo físico. Como é que eu faço esse meio do caminho aí? Exato. Mais do que nunca, a empresa vai ter que investir. Hoje existem softwares que você não precisa de pagar fortunas para comprar a licença, você paga mensalidade, é em nuvem, é online, todos os seus funcionários, parceiros, podem acessar de acordo com o que você limitar ou não esse acesso, possibilitando, inclusive, o trabalho home office e a integração do e-commerce. Porque se você vende no e-commerce, automaticamente tem que sair do seu estoque. E esse controle, querendo ou não, tem que ser muito bem feito. Porque se no final você vender e não conseguir entregar, você vai entrar na lista de empresas que são as empresas que mais quebram no Brasil. O brasileiro é ótimo em inventar negócio, é ótimo em vender e é péssimo em entregar. Isso sempre aconteceu, mesmo antes da pandemia e do e-commerce. Mais do que nunca,
Isso é uma necessidade para a gente ficar de olho. Não tiro o valor das ações físicas, como as pessoas acabam deixando para fazer isso a cada 3 meses. E 3 meses, Thiago, é um mundo de possibilidades e de problemas. Então, é recomendado que a empresa tenha esse controle físico a cada 15 dias. E ela monitore o seu estoque de acordo com as suas vendas. E tem um detalhe aqui, de acordo com as suas vendas. Eu venho percebendo que muita empresa acaba deixando dinheiro em estoque porque ela se baseia nas vendas dos meses passados. Ela faz o trimestre, ela avalia o balanço do trimestre, faz uma curva ABC e aposta no próximo trimestre, colocando investimento no estoque. Mas existe um porém. A gente está flutuando muito. A pessoa não pode só no trimestre dela. Ela tem que apostar em fornecedores que conseguem entregar dentro do melhor prazo possível, ou seja, ela vai ter que encurtar o prazo do fornecedor dela para ela comprar com mais frequência e menores quantidades. Ao invés dela se programar para um trimestre, ela vai ter que se programar para um mês. E se o fornecedor estiver muito perto, até de 15 dias. Se o volume for muito alto, aí não, programa de mês em mês. E isso me faz lembrar um artigo que entrou na Futuriprint agora, o último artigo que eu escrevi, onde eu falo sobre 4 pilares que são muito importantes, inclusive para estoque. Entre eles, um em especial, que chama a taxa de escalabilidade. Como você pretende escalar o seu negócio? Você está fazendo muita campanha, você está investindo em e-commerce, está investindo em patrocínio, você acredita que vai vir um boom de vendas, que vai voltar uma venda muito maior do que você consegue atender? Então é melhor você puxar o freio de mão, não investir tanto em marketing, ir dosando e só aumentar a sua venda de acordo com o que você tem de capacidade de alimentação de estoque. Então, esses são os cuidados que vêm sendo gerando demanda, que estão gerando demanda para um novo olhar. O estoque segue o mesmo, segue padrão, sendo que mais enxuto, com uma maior frequência, mais próximo do fornecedor e muito mais próximo da venda do que do faturamento do último trimestre. Você tem que ir avaliando mês a mês. E em cima desse mês a mês, você vai conversando com o seu fornecedor, caso aconteça alguma mudança. Por quê? As pessoas também trabalham com matéria-prima importada, produtos importados. Tempo para esse produto vir para o Brasil. Se você não avisa o seu fornecedor, você liga para ele com 24 horas para o seu estoque acabar, o que vai acontecer? Você vai ficar sem produto e a sua concorrência vai vender no seu lugar. Então, você gastou dinheiro de marketing, fez um possível mercado, tem desejo de compra, mas esse mercado não compra de você porque o seu estoque não atendeu a demanda. E o seu competidor só tem a ganhar, porque ele não investiu o mesmo tanto em marketing, mas ele está no mesmo nicho. E quando você convence o seu cliente que ele precisa daquele produto, ele vai atrás do produto. Se você não tem, ele vai atrás de quem tem. Então, você fez um trabalho que não adiantou de nada para a sua empresa. Você fez a propaganda de graça, entre aspas, para o pessoal do mercado. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, se aproximar mais do fornecedor, fazer revisões de estoque com mais frequência, fazer um estoque enxuto, parar de se basear por trimestre e passar a basear na venda mensal. Fechou o mês? Avalia como eu fechei o meu mês. Tive queda, tive alta, essa queda se mantém constante, essa alta se mantém constante, foi só um pico de moda ou não, esse pico vai continuar crescendo, e isso tudo tete a tete com o seu fornecedor, sem esquecer um software de gestão integrado com as suas redes de e-commerce. A gente está falando aí do nosso fornecedor ter o que nós precisamos em estoque, ao mesmo tempo que a gente tem que gerenciar o estoque. Existe aí um movimento que vocês percebam, eu digo vocês, no caso você, Pedro, e demais pessoas com quem você conversa do mercado, de uma terceirização de espaço de estoque, que eu estou virtualizando a minha produção, o meu fornecedor também. Então, provavelmente eu vou reduzir a minha área de estoque físico. Vocês estão vendo um movimento de terceirização de estoque? Em paralelo, como é que a gente conversa o estoque com esse aumento do sob demanda? Porque você está falando aí nas entrelinhas de um sob demanda. Como é que a gente faz toda essa conversa? Tem 2 formas de fazer isso hoje. Uma é o B2W.
B2W é Business to World, traduzindo em inglês, o seu negócio para o mundo. O que é isso? Marketplace. Marketplace é Mercado Livre, Americanas, Submarino, Amazon. Essas grandes empresas, esses grandes marketplaces que praticam B2W, estão começando a desenvolver o seu próprio sistema de armazém e entrega. A gente já tem um mercado pago, por exemplo, do Mercado Livre, onde você, como cliente do Mercado Livre, tem lá a sua loja virtual. Você pode enviar para o Mercado Livre um estoque, esse estoque fica condicionado no armazém do Mercado Livre, e quando gera a venda, o Mercado Livre já envia direto para o teu cliente, sem você se preocupar com isso, claro, se preocupar só com a quantidade que você tem estocada com o Mercado Livre. A Amazon anunciou que vai fazer isso no Brasil também, que é chamada de vendas de recorrência. Então, você tem que avaliar a sua taxa de recorrência, com qual recorrência aquele produto gira. Se é o mesmo cliente que está comprando, é um bem de consumo. Se são clientes diferentes que estão comprando, mas aquele produto está girando, é um produto que está em alta a demanda. A pessoa tem que avaliar com cuidado, tem que procurar esses parceiros de marketplace que podem oferecer esse serviço, e em caso a pessoa não tenha, por conta de algum produto em específico, ele tem que contar com fornecedores que garantam que vão ter um estoque local dedicado. Isso é chamado de programação ou forecast. A programação parte de quem quer comprar a matéria-prima ou o produto acabado para ser vendido, e não do fornecedor. Então, é responsabilidade das empresas fazer uma programação e avisar, de preferência mensalmente, o fornecedor. Olha, fornecedor, esse mês eu fechei com essa realidade. Tu altera a nossa programação? E aquele fornecedor, se é um fornecedor de confiança, ele vai garantir para você o estoque. Então eu tenho toda uma reação em cadeia, né? Começa com as necessidades de demanda do nosso consumidor, bate na minha empresa, onde eu vou usar o verbo reaprender aqui, a fazer esse controle ao invés de trimestre, mensal ou quiçá quinzenal, e eu tenho que ter também rever toda a minha conversa lá com o meu fornecedor, que vai ter que rever a conversa dele com o fornecedor dele. Exato. E possivelmente estar aberto a trocar de fornecedores, se preciso for. Você está vendo muito ruído na hora da gente fazer essa cadeia correr certinha? Ou não, ela tá se adequando? Muito ruído? Muito ruído, muita bagunça, muita falta de estoque, ou estoque em excesso. Em algum momento do meu trabalho nas empresas, eu também trabalho com distribuições de matérias-primas importadas dos Estados Unidos e da Europa. E a gente vem enfrentando alguns desafios com clientes, onde o cliente insiste em não passar uma programação, ou passa uma programação defasada, e acontece da noite para o dia uma demanda urgente, tem que trazer de avião um frete caríssimo, e ainda assim não chega dentro do tempo desejado, porque tem todo um processo de tirar a mercadoria de um local, levar para o porto seco, que é o de avião aéreo, embarcar isso no primeiro avião para o Brasil, passar pela aduana, às vezes da Canal Vermelho, e esse Canal Vermelho na alfândega vai demorar um pouco mais para a mercadoria ser liberada, vai exigir documentos, às vezes a empresa nem está adequada e não vai conseguir ter aqueles documentos em tempo. Então, isso tudo é o efeito colateral da não programação. O que que acontecer quando acontecem grandes mudanças que a gente tem vivenciado? Até o processo ficar bem redondinho e a gente apanhar bastante, o efeito colateral vai ser inevitável. Aí é como você reduziu o efeito colateral. Você tem percebido uma movimentação para impressão digital numa tentativa de solucionar parte do problema? Tenho. Muito, 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 Thiago. Por quê? Porque a impressão digital possibilita, no caso de quem trabalha com a prestação de serviço, até mesmo com a produção do produto, seja no texto ou na comunicação visual, ele pode começar a pensar a ter um estoque de bases, de substratos, mas não de produto acabado. Isso ajuda muito. Ao invés dele ter 10 produtos no estoque,
ele tem um produto em estoque que pode se transformar nesses 10 produtos. Um fornecedor de tecido, ao invés dele importar o tecido da China, já estampado, ou então mandar produzir grandes tiragens na produção convencional, ele pode importar o tecido só à base branca, à base crua, e à medida que ele recebe os pedidos, que ele tem a confirmação do cliente, ele produz. Ele tanto enxuta o estoque e trabalha com menos produtos, o que se torna mais fácil o controle, como também trabalha com o dinheiro do cliente, porque o cliente está pagando para depois ser produzido. Isso ajuda no fluxo financeiro e ajuda no fluxo de estoque. Tem alguma dica de ouro que você está percebendo aí que vale a pena a gente dar para quem assiste a gente agora sobre, olha, é esse caminho que você tem que seguir, porque é aqui que a coisa vai dar certo? Sim. Pega tudo que você faz na internet e conta quantos fornecedores você tem, quantos fornecedores, prestadores de serviço você tem para fazer tudo aquilo, o teu e-commerce, a tua venda na internet, o teu banco, o faturamento, o boleto, a cobrança, a gestão de estoque, a gestão de produção, a gestão de equipe, procura tudo isso. Aí lista, depois você vai na internet e vai atrás de um sistema integrado que te entregue tudo. Vou dar um exemplo. Um sistema gratuito, fácil demais de aprender, se chama Market App. É do Sebrae, se não me falha a memória. Ele imprime nota fiscal, ele faz PDV, ele faz gerenciamento de estoque, ele faz CRM. Ele só não vai fazer a parte de marketing, como e-mail marketing, funil, páginas, e-commerce, mas ele já faz muita coisa de que uma empresa faria e teria que comprar N sistemas para poder dar conta. Então, ela integra num só. Acho que a palavra da vez, a bola da vez, Thiago, para todo mundo que está nos escutando, é integração e simplificação. Tudo que você puder integrar e tudo que você puder simplificar, mais fácil vai ser de gerar bons resultados. Então, pega todos esses sistemas que a pessoa acaba utilizando, que são N sistemas para fazer o processo inteiro, e tenta substituir por um. Se não for possível dois. Mas já existem soluções onde você integra o teu estoque, a tua venda, a emissão de nota fiscal, o frente de caixa, que é o PDV, o CRM, que é o acompanhamento dos clientes, a produção de páginas na internet, produção da loja virtual, a produção dos pagamentos na internet, produção o recebimento, isso tudo você consegue através de plataformas que integram os sistemas em uma só, ao invés de vários. Pedro, eu queria te agradecer pelas suas dicas, inclusive essa última dica de ouro de como que a gente melhora todos os processos. Super obrigado por trocar essa ideia com a gente aqui no Future Print Conexão com você. Imagina, eu que agradeço, estar aqui é sempre um prazer conversar com você, Thiago, e como vocês sabem, sigam contando comigo, a gente está junto, espero muito agora no final de julho a nossa versão online, controle de estoque, dando suporte ao Brasil.